Tinham 3 questões na primeira página. Dessa primeira página aí, qual foi que vocês ficaram com dúvida? Mas todas as 3 foram de boa? Lembrando, né, que no fundo do livro tem sempre 464, Kaline, desculpa, 464, que foram as páginas 464 e 467. Lembrando que no fundo do livro tem sempre o resultado, né? Não tem a resolução, mas a resposta, o resultado tem. Então, é um mecanismo que você pode ver se você achou a resposta certa ou errada. Eu já falei isso desde o início do ano, Ana, desculpa. Não é novidade, não. Essa página foi de boa? Nenhuma dúvida? Posso passar então, gente? Pode. Beleza. E nessa página 467, o que é que vocês sentiram dúvida aí? 501B, 503. Beleza, então bora fazer a 501 e a 503. Eu não vou fazer só 501B, gente, porque é difícil de fazer só uma alternativa sem ler a outra. Então, eu vou fazer a 501 todas, certo? Porque é difícil de fazer. Bruno, não precisa lembrar não, Bruno. Pega o caderno. Não é para lembrar de cabeça se tu fez ou não fez, não. É para pegar o caderno e dar uma olhada. Não é para ficar tentando lembrar de cabeça se fez certo ou errado, não. É para pegar o caderno e ver. Pelo amor de Deus. Não é para ficar ocupando pelo nada aí, não, tá? Então vamos lá. Pediram a 501 e a 503. 501. Um cubo de aresta 8 centímetros é homogêneo. Primeiro, o que é aresta? O que é aresta? A linha. Beleza. E o que é um cubo? Então, a aresta, o que a Rafa está falando que é linha, é o tamanho disso aqui, ó. Isso aqui chama-se aresta. E como é que eu sei que uma figura é um cubo? Qual é a propriedade de todos e qualquer cubos que caracterizam eles? Como é que eu olho para alguma coisa e sei que aquela coisa é um cubo e não um outro paralelepípedo qualquer? 3 dimensões? Não. Qualquer sólido tridimensional tem 3 dimensões. Todos os lados iguais. Isso mesmo, Maria. Perfeito. Isso mesmo, pessoal. Todas as arestas são iguais. Então, a altura, a largura e o comprimento de um cubo são iguais. Então, um cubo é um paralelepípedo que tem todos os lados iguais. O que significa ser homogêneo? O que significa ser homogêneo? Maciço? Não, não necessariamente. Homogêneo não significa necessariamente ser maciço, não. Homogêneo significa dizer que ele é todo feito da mesma substância, que ele não tem várias substâncias, que ele não tem várias fases, ele é todo homogêneo, tá? Exceto na sua parte central, onde existe uma região oca. Então, no meio dele, tem uma região oca na forma de um cilindro. Então, é todo maciço e no meio dele tem uma região oca na forma de um cilindro. Alguma dúvida até aqui? Então, aqui nós temos um cubo e dentro do cubo nós temos uma região vazia e essa região vazia é em formato de um cilindro. Até aí está indo? Até aí está indo? Beleza. Esse cilindro, ele falou que tem altura 4 centímetros e tem área de 5 centímetros quadrados. Então, a área da base é 5 centímetros quadrados e a altura é 4 centímetros. Eu não estou inventando isso, tá? Isso está escrito na questão. Ah, e no cubo, falou que todas as arestas são de 8
centímetros. Todas elas. Porque cubo, eu só preciso falar o valor de uma, porque todas são iguais. E a massa desse cubo é 1.280 gramas. Aí tem letra A e tem letra B. Eu sei que vocês ficaram com dúvida só na letra B, mas eu tenho que fazer também a letra A, certo? Vamos lá. Letra A. Calcule a densidade. Qual é a fórmula para densidade, pessoal? Qual é a fórmula para densidade? Força sobre área, passou longe, Rafa, passou longe, errou rude. Massa sobre volume total, perfeito, Ana. Então, densidade é massa. Cuidado com a linha L, que não é só volume, tá? Tem que especificar. É volume total. Rafa, força sobre área é pressão, não é densidade. Força dividido por área é pressão, não é densidade. Então, densidade é massa sobre o volume. A massa, ele deu 1.280. Belis, a massa no padrão mundial não é em quilogramas, doidinho? Tu tá usando em gramas aí, não tem que transformar, não? Não. A questão não pediu no SI, a questão pediu calcule a densidade no Sistema Internacional no SI? Não. Então, não sou eu que vou transformar. Eu vou deixar aí quietinho. Alguma dúvida na massa? Alguma dúvida na massa? Beleza. Só que eu preciso do volume total. O volume total é o volume do cubo? É o volume do cilindro? Ou é do cubo menos o cilindro? Qual é o volume total desse cubo? Foi desse jeito que vocês disseram que não tiveram dúvida na letra A, é? O do cubo com o cilindro? Não. O volume total é só do cubo. Porque o cubo é o todo. O cilindro, que é a parte vazia, está dentro dele, não é incluso. Então, o volume total de uma substância, de um corpo, desculpa, é tudo a parte de fora. Não importa dentro. Então, o volume total não depende em nada do cilindro. O volume total é o volume do cubo. Como é que se calcula o volume de um cubo? Como é que se calcula o volume de um cubo? É a mesma maneira que se calcula o volume de qualquer sólido geométrico regular. Como é que se calcula a altura vezes comprimento vezes largura? Perfeito. Ou é mais fácil falar que volume de qualquer figura é a área da base vezes a altura, porque nem toda figura ela tem largura, comprimento e altura. Por exemplo, o cilindro tem altura e tem base, mas na base a gente não pode falar de largura do cilindro, né? Então, o volume de qualquer figura geométrica é a área da base vezes a altura. Nesse caso, a área da base vai ser largura vezes comprimento. Não está errado o que vocês falaram. Não está errado. Mas a maneira mais geral de falar de volume é a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes A. E a altura também é A. Por isso que o volume de um cubo é A ao cubo. Nesse caso é 8 ao cubo, que é 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 vezes 8, de cabeça eu não sei. 8 vezes 8 eu sei, que é 64. Vezes 8 de novo, fiz aqui rapidinho, dá 512. E qual é a unidade de medida? Bora ver se vocês estão espertos. Qual é a unidade de medida? É 512 o quê? Perfeito, Hélio. Perfeito, parabéns. Porque é centímetro vezes... Isso, Breno, isso, Bruno, perfeito. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, centímetro cúbico. Então, aqui eu boto 512. Quem dividir 1.280 por 512 dá 2,5. E qual é a unidade de medida para densidade? Qual é a unidade de medida para densidade?
Perfeito, Ana. Grama por centímetro cúbico. Ô, pessoal, ele não pediu no SI, mas se de repente eu só tivesse visto agora que ele pediu no SI, eu ia fazer uma conta todinha nova para achar a densidade? Ou eu posso transformar só no final? E como é que transforma de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Como é que eu pego aqui? Isso, Rafa, parabéns, cara. Seria só pegar esse valor e multiplicar esse valor por 1.000. Então, a densidade no SI seria 2.500 quilogramas por metro cúbico. Mas precisa fazer isso aqui que eu fiz, transformar? Nessa questão, precisa fazer isso aqui que eu fiz de transformar? Sim ou não? Precisa ou não precisa? Não, não pediu. Então, a resposta aqui, ó, você para em 2,5 gramas por centímetro cúbico. Alguma dúvida na letra A? Alguma dúvida? Vamos lá. Letra B. Calcule a massa específica da substância que constitui o cubo. Letra B, ele quer massa específica. Qual é a fórmula da massa específica que é aquela letra Mi? Qual é a fórmula da massa específica? Densidade é massa sobre o volume total. E massa específica, qual é a fórmula dela? A gente revisou isso na aula passada, inclusive. Massa sobre volume ocupado. Parabéns, Breno. Massa sobre volume ocupado pela matéria. Agora não é volume total, é só volume ocupado. Quem é a massa da substância? Quem é a massa da substância? Vixe, morreu ali do outro lado. Não consegue nem ver mais a massa que está escrita ali em cima. Gente, a massa não mudou, a massa é a mesma, 1.280. Por favor, não me faz passar vergonha na internet, não. Volume ocupado. Vocês concordam comigo que o volume ocupado é o volume do cubo, que é o total, menos o volume da parte vazia? Vocês concordam comigo que o volume ocupado é o total menos a parte vazia? E o volume da parte vazia é o volume de quem? Quem é o volume da parte vazia? É o volume de quem? Do cilindro. Perfeito, do cilindro. E agora, como é que calcula o volume do cilindro? Se você ficar decorando aquele negócio de altura vezes largura vezes comprimento, você não acerta. É só você lembrar da fórmula geral para volume, porque aquilo ali é fórmula específica. Qual é a fórmula geral para o volume que eu acabei de falar para você na questão anterior aí, ó, na letra A? Qual é a fórmula geral de volume de qualquer figura geométrica regular? Está escrito do lado. Não precisa nem ir muito longe. Área da base, viu, Ellen? Não é base, não. Porque base é lado. É área da base vezes altura. Quem é a área da base do cilindro? Qual foi a área da base do cilindro? 5 centímetros quadrados, tá? Porque a área é centímetro quadrado. Quem é a altura? Quem é a altura do cilindro? Tranquilo, tranquilo, Ellen. Quem é a altura do cilindro? E 5 vezes 4? Obviamente, vocês concordam que dá 20, né? 20 o quê? Qual é a unidade de medida? 20 o quê? Perfeito, porque fica centímetro quadrado vezes centímetro. E fica centímetro cúbico. Então, a massa específica vai ser 1.280 sobre. O volume do cubo é 512. Volume da parte vazia, que é o cilindro, é 20. Então, fica 1.280 dividido por 492. Aqui agora, você tem que tomar uma decisão.
Você vai dividir ou você vai apenas simplificar? Se você vai dividir, dá uma dízima. E aí a resposta não dá exata. Aí você bota aproximadamente 2,6. Porque se você divide, a resposta não é exata. A resposta é uma dízima. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Sim ou não? Se você vai dividir, a resposta é aproximadamente. Aí o símbolo é assim, ó, aproximadamente. Não é exato. Agora, se você não vai dividir, se você vai só simplificar, dá para simplificar por quanto aí em cima e embaixo? Qual é o número que divide tanto em cima quanto embaixo? 4 é bom. 4 é bom. Então fica 1.280 dividido por 4 fica 320. Ah, professor, não consegui ver não que era 4. Eu posso fazer primeiro por 2 e depois por 2 de novo? Pode. Você pode fazer de pouquinho em pouquinho. Mas se você viu logo que é melhor dividir por 4, você divide por 4. E 492 dividido por 4 dá 123. Será que dá para simplificar mais aí? Dá para simplificar por 2? 320 e 123 dá para simplificar por 2? Não, porque para simplificar por 2 tem que ser par. E 123 não é par. Dá para simplificar por 3? Dá para simplificar por 3? Por que não? Porque a gente não pode simplificar por 3. Porque 320 não pode. Porque 320, 3 mais 2. Porque 320 é par? Não, não, Breno. A regra por 3 não é porque é par, não. Porque 12 é par e 12 divide por 3. Não é porque é par, não. Para você saber se um número é ou não divisível por 3, você soma os algarismos. 3 mais 2 dá 5. E 5 não é divisível por 3. É por esse motivo. Não é porque é par, não. Dá para simplificar por 5? Dá para simplificar por 5? Como é que eu sei que um número é simplificável por 5? É quando termina em 0 ou em 5. Ou termina em 5 ou termina em 0. Então, se não dá para simplificar mais, você para aí. Então, nessa questão, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você deixa na fração, que é essa daqui, ou você para na dízima. Agora, cuidado. Se você escolher dízima, você não bota símbolo de igualdade. Você bota símbolo de aproximadamente, que é um traço contínuo em cima. Alguma dúvida ainda na letra B da questão 501 que vocês tiveram dificuldade? Lembre-se, volume de uma figura regular é a área da base vezes a altura. Funciona. Tu tem um gabarito de todos aí, tem no fundo do livro. Não, Ela, não tenho não. Tem no fundo do livro. De cabeça, não sei não. Lembrando, volume é a área da base vezes a altura, tá? É assim que se calcula o volume de uma figura regular. Não funciona, por exemplo, para uma esfera, não funciona para uma pirâmide, mas para figuras regulares, que é o que a gente vai trabalhar aqui na física, por enquanto, no primeiro ano, é a área da base vezes a altura. Alguma dúvida ainda na 501? Posso passar para a próxima, que é 503? Posso passar para a próxima? Tirou print aí quem errou? Quem errou aí já tirou print para depois consertar? Sim? Beleza. Olha só. A 503, ela é da mesma maneira que se faz a 502. Se você conseguiu a 502, você consegue a 503, porque elas são bem parecidas. Então, eu não vou fazer as duas. Eu vou fazer a 503, que foi a que pediram, mas tenham ciência
que a 502 resolve da mesma maneira da 503. Só vai mudar os valores. Estou sendo claro? Estou sendo claro? É a mesma ideia. É o mesmo jeito. Obviamente não vai ser da mesma maneira exata, porque a questão muda os valores, muda algumas informações. Mas a maneira de fazer é a mesma. Então vamos lá. Questão 503. Determine a densidade de uma mistura que tem massas iguais de dois líquidos, cuja densidade é 0,3 e 0,7. Então, eu tenho um líquido que eu vou chamar de A, que a densidade dele é 0,3. E um outro líquido, que eu vou chamar de B, que a densidade dele é 0,7. E eu misturei os dois. Então, imagine, eu tinha aqui um potinho com o líquido A, eu tinha um outro potinho com o líquido B, peguei os dois, eu misturei em um único pote, e agora eu tenho aqui uma mistura. Eu tenho uma mistura do líquido A mais o líquido B. Alguma dúvida até aí? Vocês entenderam o que a questão fez? Pegou o líquido A, pegou o líquido B e misturou os dois. Até aí, vocês entenderam que a questão? Aí ele quer saber a densidade da mistura. Vamos lá. Se eu misturei dois líquidos, densidade lembra que é massa sobre volume total? Se eu tenho dois líquidos, eu vou ter a massa do líquido A mais a massa do líquido B. Se fosse três líquidos, como é que ficaria em cima? Dois líquidos fica massa de A mais massa de B. Se fossem três líquidos, se fosse uma mistura de três líquidos, como é que ficaria essa questão da massa? Massa de A mais massa de B mais massa de C. Parabéns, Breno. Parabéns. E o volume total? Como é que fica ali o volume total? A massa, ficou massa de A mais a massa de B. E o volume total? Como é que fica? Gente, a mesma analogia. Não me mata de vergonha na internet, não. Isso aqui vai para o YouTube e o povo vai pensar que eu só tenho um aluno doido. É a mesma analogia das massas. Se eu misturei duas massas com massa de A mais massa de B, então o volume fica como, pessoas? Por favor, não me mata de vergonha na internet, não, gente. A mesma analogia das massas. Não, Ana. Não, Alana, desculpa. A mesma analogia das massas. Olha o que a gente fez. Exato, Alana, exato. Fica volume de A mais volume de B. E se eu misturasse três líquidos? Se eu misturasse três líquidos? Perfeito, perfeito. Exatamente. Volume de A mais volume de B mais volume de C. Ah, professor, não botei A, B, C. Eu botei X, Y, Z. Criatura, é só para diferenciar. Ah, eu botei 1, 2 e 3. Não tem problema nenhum. E se fossem quatro líquidos, Belis? Massa de A, massa de B, massa de C, massa de D. Tá certo? Aí seria volume de A. Tudo bem, Alana, tranquilo. Volume de B, volume de C, mais volume de D. Alguma dúvida na fórmula? Alguma dúvida na fórmula? Aí vamos lá. Quem é a massa? Ele não deu a massa, mas ele falou que a massa de A e a massa de B eram iguais. Eu posso dizer que a massa do líquido A é X. Na matemática, quando eu não sei alguma coisa, eu posso dizer que é X, não posso? Sim ou não? Sim ou não? E a massa de B? Qual vai ser o valor, então, da massa de B? A de A foi X. Quem vai ser a massa de B? O de A foi X. X também. Perfeito. Por quê? Porque ele falou que são iguais. Então, se eu chamei a massa de A de X,
a massa de B tem que ser X também. Se eu chamar de Y, a de B tem que ser Y. Se eu chamar de Z, a de B tem que ser Z. Alguma dúvida nas massas? Alguma dúvida nas massas? De boa. E se ele falasse que a massa de B é o dobro da de A? Se ele falasse assim, olha, a massa de A eu não tenho, e a de B é o dobro da de A. Qual seria o valor? O dobro, isso, Lu, 2x. O dobro é 2x. Então, a de A seria x e a de B seria 2x. Alguma dúvida? Sim, perfeito, Ellen. 3x seria já a soma dos dois. E se a de B fosse metade? Se a de B fosse metade da massa de A? Se a de B fosse metade, o que é que vocês fariam aí? Exatamente, x dividido por 2. Então, beleza, as massas vocês entenderam. E o volume de A? A questão falou alguma coisa do volume de A? A questão falou alguma coisa? Então, a gente tem que achar. E agora, beleza, como é que eu acho o volume de A? Bem fácil, ó. A densidade do líquido A é a massa só do líquido A dividido pelo volume só do líquido A. Se eu quero só o volume do líquido A, eu não estou fazendo mais da mistura. Quem é a densidade do líquido A? Quem é a densidade do líquido A? Ai, meu Deus, eles não sabem ler o que está escrito ali. 0,3, perfeito, 0,3. Eu não gosto de decimal, tá, gente? Eu não gosto de decimal. Em vez de botar 0,3, eu vou botar 3 sobre 10. Ah, beleza, mas eu gosto de decimal. Eu quero botar 0,3. Criatura, tu bota então teu 0,3, não tem problema. Mas eu, Beliz, eu não gosto de trabalhar com decimal. Se você gosta, parabéns, você é uma pessoa mais evoluída do que eu. Eu tenho dificuldade. Massa de ar. Quem é o valor que eu boto aí para massa de ar? Quem é o valor? Perfeito, Ellen, parabéns. E o volume de ar eu não tenho. Repete. E agora, como é que resolve isso aí? Como é que resolve isso daí na matemática? Perfeito, perfeito. Só que eu não vou usar 0,3, tá certo? Então, eu vou fazer ó, 10 vezes x, 10x. 3 vezes VA, 3 VA. Aí o 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, VA vai ser 10x dividido por 3. Então, aqui, ó, 10x dividido por 3. Alguma dúvida no volume de A? Alguma dúvida no volume de A? Peguei o 3 que estava multiplicando e passei para o outro lado dividindo. E agora, como é que eu descubro o volume de B? Porque eu preciso do volume de A, mas eu também preciso do volume de B. Como é que eu descubro o volume do líquido B? Exato, Ellen. Só troca agora a letrinha, né? Em vez de densidade de A, é densidade de B, massa de B, volume de B. Quem é a densidade do líquido B? Quem é a densidade do líquido B? Tempo. 2 segundos. 1, 2. Isso. Perfeito. Só que como o seu professor é burrinho, ele não vai usar dízima ou decimal. Ele vai usar fração. 0,7 é 7 sobre 10. A massa de B, obviamente que vocês sabem que também é x. E o volume de B eu não tenho. Produto dos meios pelos extremos de novo. 7 vezes VB, 7 VB. 10 vezes X, 10x. Então, VB é 10x
dividido por 7. Alguma dúvida para achar o volume do líquido P? Tranquilo? Então, física acabou. Agora vem matemática básica. Quanto é x mais x na parte de cima? X mais x, quanto é? 2x. Perfeito. Agora, se você tiver usado decimal, você vai se complicar mais. Porque você vai ter que fazer uma MMC entre 0,3 e 0,7. Lembra que eu falei que eu não gosto de decimal? MMC entre 0,3 e 0,7 é muito mais difícil do que 3 e 7. MMC entre 3 e 7 é fácil, dá 21. Mas se você quiser usar dízima, pode? Pode, sem nenhum problema. Então, MMC entre 3 e 7 é 21. Então, fica 21 dividido por 3 dá 7. Vezes 10 dá 70x. 21 dividido por 7 dá 3. Vezes 10 dá 30x. Como é que eu divido um número por uma fração? Como é que eu divido um número por uma fração? Não me mata de vergonha na internet, não. Ai, meu Deus do céu, o povo não sabe mais dividir número por fração. Multiplica pelo inverso, tudo bem. Mas o que é que faz com a parte de cima? O que é que faz com a parte de cima? Tudo bem. A parte de baixo vai multiplicar pelo de ferro. Isso, então, mantém a fração de cima, que é 2x, e multiplica pelo inverso da fração de baixo, que é 21 sobre 100x. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Todo mundo entendeu? Quanto é 2x vezes 21? 42x. Quanto é 100x vezes 1? Porque aqui embaixo tem 1, né? 100x vezes 1 é 100x. O que a gente faz com o x em cima aí e o x embaixo? O que a gente faz com esses dois x aí? Corta. Então, a resposta é 0,42. E a unidade de medida é grama por centímetro cúbico. Você cortou os dois x. Alguma dúvida do que eu fiz? Alguma dúvida? Então, para fazer a questão 502, caso você não tenha feito, é da mesma maneira da 503. Eu fiz de um jeito diferente, mas deu o mesmo resultado. Que jeito, Breno? Que jeito você fez? Que jeito vocês fizeram? Ah, dependendo do jeito diferente, pode. Agora tem que saber que jeito diferente foi esse. Porque existe outras maneiras de fazer essa questão? Existe. Mas, se você fez por uma outra maneira que é válida, tudo bem. Mas se for por alguma loucura, que só foi por sorte que deu o mesmo resultado, aí não pode. Alguma dúvida? Desculpa interromper, mas é porque eu tava sem o livro aqui, aí eu pedi para me mandarem foto, porque eu já fiz essa atividade tem um tempo. Aí teria como tu voltar na 498 para fazer de novo, porque o meu resultado não bateu com o do livro. Tem sim, tem sim. Mas na 503 eu posso passar? Vocês têm alguma dúvida nela ainda? Ah, Breno, eu não gosto de fazer com essas coisas, não. Porque essas fórmulas específicas só funcionam para dois líquidos e se eles tiverem volumes iguais. Se tiver três líquidos, você já não consegue fazer. Ou se eles não tiverem volumes iguais, você também já não consegue fazer. Por isso que eu nem gosto de explicar essas fórmulas específicas. Porque do jeito que eu expliquei, você resolve todas as questões. Com dois, com três, com quatro líquidos, sendo volumes iguais ou sendo volumes diferentes. Desse jeito aí,
você só consegue fazer se as massas forem iguais. Volumes iguais não, se as massas forem iguais. Tá? Por isso que eu não gosto de falar dessas fórmulas específicas. Vamos voltar lá então para a questão 498, que a colega pediu. Uma banqueta de 3 pernas não foi tão diferente, na verdade. Eu só tentei manter o raciocínio da primeira parte. Vixe, sumiu para mim. Lembra que essa nova maneira do coisa some muito rápido as frases. Se vocês fizerem frases muito longas, eu não vou conseguir ler. Ela vai sumir antes. Se puder dar um Ctrl+C e postar de novo aí, eu agradeço. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí. Bem rapidinho. Vamos lá. Uma banqueta de 3 pernas pesa 50 newtons e cada perna tem uma área de 5 centímetros quadrados. Eu tentei simplificar ao máximo com o exemplo do livro. Tudo bem, sem problema, Lana. Então, tem uma banqueta e essa banqueta ela tem 3 pernas. O peso dela é 50 newtons. Vou botar PE para saber que é peso e não confundir com pressão, tá? Cada área da perninha da banqueta tem uma área de 5 centímetros quadrados. Subindo nela, uma pessoa de 700 newtons. Então, subiu aqui em cima da banqueta uma pessoa e o peso da pessoa é 700 newtons. Qual será a pressão em cada perna? Vamos lá. Como é que se calcula a pressão? Vou botar PR para não confundir com peso. Como é que se calcula a pressão? Qual é a fórmula? Força, agora sim, né, Rafa? Força sobre área. Vocês concordam comigo que a força é o peso do banquinho mais o peso da pessoa? Vocês concordam comigo que a força é a força que o banquinho exerce no chão, mais a força que a pessoa exerce no chão? Tem os dois pesos. E a área? Vocês concordam comigo que é 15 e não 5? Vocês concordam comigo? Porque são 3 pernas. Então, a área não pode ser só de uma perna, né? Se são 3 pernas, a área é 15. Agora, toma cuidado. Por quê? Essa área, que é 15 centímetros quadrados. Newton não é em centímetro quadrado. Lembra que Newton é com metro quadrado, que é a pressão? Então, eu tenho que transformar. Como é que eu transformo de centímetro quadrado para metro quadrado? Tem que lembrar lá daquele slide de transformação. De centímetro quadrado para metro quadrado, você divide por 10 a quarta. Está lá nos slides de transformação. Então, tem que pegar esse valor e dividir por 10 a quarta. Então, não é 15 que eu coloco. É 15 dividido por 10 a quarta. Belis, por que você não usou em centímetro quadrado? Porque quando a gente bota em Newton, é padrão mundial. E padrão mundial é Newton por metro quadrado. E não Newton por centímetro quadrado. Então, continuando a questão, fica 750 dividido por 15, que é dividido por 10 a quarta. Todo mundo entendeu por que 750? Todo mundo entendeu por que 750? E como é que divide de novo? Um número por uma fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí você vai dividir 750 por 15. Quem dividir 750 por 15 vai dar 50. Então, fica 50 vezes 10 a quarta. Mas se você for olhar no fundo do livro, não tem resposta 50 vezes 10 a quarta, porque não está em notação científica. Ou você bota notação científica por extenso. Em notação científica, é 5 vezes 10 a quinta Pascal.
Porque tanto faz eu falar Newton por metro quadrado ou eu falar Pascal. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Entendi, errou na transformação, no caso, né? Errou a transformação, foi isso? Eu não vi ali direito. Acontece. Acontece. Posso passar para a próxima? De nada, Ellen. Bom, a questão 9 era para casa, só que eu cancelei por conta que vocês tinham aquelas atividades no AVA, né? Das de múltipla escolha. Aí eu cancelei e falei, ó, gente, não se preocupe então, se concentra nas outras atividades, que essa eu faço quando eu tiver a aula da semana que vem, né? Então vamos lá. Essa vocês não tinham obrigação de ter mandado, porque eu entendi, vocês me pediram, e eu entendi que vocês já tinham outras atividades e acabei retirando. Então vamos lá. Afundando 10 metros na água, fica-se sob o efeito de uma pressão devido ao líquido de 1 atm. Então, a pessoa afundou na água uma profundidade de 10 metros. E aqui é água. E aí, essa pessoa, ela recebe uma pressão da água de 1 atm. Alguma dúvida na primeira linha da questão? Alguma dúvida na primeira linha da questão? Tranquilo? Vamos para a próxima linha. Em um líquido com 80% da densidade da água, para ficar também sob o efeito de 1 atm de pressão, qual deve ser... precisa afundar quantos metros? Quantos metros, né, ela deve afundar para também ter uma pressão de 1 atm? Então, agora, tem um outro líquido, que eu não sei qual é o outro líquido, e ela afundou nesse outro líquido uma certa profundidade, que eu não sei quanto é, que ele quer que você descubra, vou chamar de líquido X. Só que nesse líquido X, ela também tem a pressão de 1 atm. O que vai mudar é a densidade do líquido. A densidade do líquido X, ele falou que é 80% da densidade da água. Vocês entenderam? A pessoa mergulhou na água 10 metros e a pressão era de 1 atm. Aí agora ele mergulhou em outro líquido, ele não falou quantos metros ela mergulhou, mas a pressão também foi de 1 atm. Tudo bem? Vocês entenderam a segunda parte da questão? Sim? Vamos lá. Você concorda comigo que a pressão devido à água e a pressão devido ao líquido X foram iguais? Vocês concordam comigo? Por que, Belis, foram iguais? Porque a questão falou. Não tem para onde correr. É porque está escrito na questão. Só que uma pessoa que está mergulhada dentro de um líquido, ela recebe a pressão só do líquido? Uma pessoa que está mergulhada dentro do líquido, ela recebe a pressão só do líquido? Uma pessoa que está mergulhada dentro do líquido, ela recebe a pressão só do líquido? Acho que não, a gente explicou isso no assunto passado. Não era para estar achando mais, era para lembrar do assunto passado. Deixa eu voltar aqui no slide então, já que vocês estão achando e não lembram. Quando a pessoa mergulha dentro de um líquido, ela recebe só a pressão do líquido, olha aí para o slide da aula passada, do ar também. Então, quando a pessoa mergulha dentro de um líquido, ela não tem só a pressão do líquido, ela também tem a pressão da atmosfera. Lembraram aí da aula passada? Isso a gente falou na aula passada. Não foi da semana retrasada, não. Foi da aula passada.
Lembraram? Sim ou não? Sim? Lembraram mesmo? Então, aqui, ó, tem também o A. E aqui tem também o A. Então, você concorda comigo que nessa pessoa 1 aqui, você tem a pressão devido ao ar, mais a pressão devido à água? Você concorda comigo? Você concorda comigo? Sim ou não? Ai, meu Deus. Como era a língua de vocês? Sim. E na segunda pessoa, vocês concordam comigo que na situação 2 a pessoa também tem a pressão devido ao ar e a pressão devido ao líquido X? Vocês concordam comigo? Sim ou não? E por que igualei as duas? Sabe por que igualei? A do ar, eu não sei o valor, né? Eu não sei o valor. Vamos supor que eu não saiba. Mas se a do ar for, sei lá, 1 bilhão, vai ser 1 bilhão aqui e vai ser 1 bilhão aqui. E a da água, ele já falou que é igual ao do líquido X. Então, elas também são iguais. Percebem que a pressão total em um e em outro são iguais? Perceberam isso? Vocês já viram na química com a pressão do ar, não é 1 atm? Então vai ser 1 atm tanto no líquido A quanto no líquido X. Então, mesmo que eu não soubesse que é 1 atm, mesmo que eu não soubesse, não é o mesmo valor de um lado e do outro? Se é o mesmo valor na matemática, a gente pode fazer o que com esses dois valores? O que a gente pode fazer? Igualar. Perfeito, Bruno. E depois cancelar. Vamos lá. Pressão da água. Qual é a fórmula para a pressão do líquido água? Como é que eu calculo a pressão devido ao líquido água? Qual é a fórmula? Meu Deus do céu, não estou lembrando nada do assunto da semana passada, gente. Como é que se calcula a pressão de um líquido devido a um líquido? Não foi assunto da gente de 1000 anos atrás, não. Foi da semana passada. Vocês estão me fazendo passar vergonha na internet. Eu nem vou postar mais essa aula no YouTube, porque... Repete. Como é que se calcula a pressão devido a um líquido ou a um gás? A pressão devido a um fluido. A pressão geral, a fórmula geral, é aquela pressão, força sobre área. Aí eu mostrei para vocês na semana passada uma fórmula que é melhor para quando for líquidos e gases. E mostrei isso para vocês na semana passada. Perfeito, Eren. Perfeito. Então, a pressão, quando é para líquidos e gases, ela é mais fácil ser calculada com D vezes G vezes H. Então, a pressão da água fica a densidade da água, gravidade, vezes a altura que você mergulhou na água. E a pressão do líquido X fica a densidade de X, gravidade, vezes a altura de X. Vocês entenderam o que eu fiz? Peguei a fórmula da pressão da água e coloquei. Peguei a fórmula da pressão do líquido X e coloquei. Vocês entenderam o que foi feito? Sim ou não? O que a gente pode fazer com a gravidade dos dois lados? O que a gente pode fazer com a gravidade dos dois lados? Cancelar. Densidade da água, repito, eu não sei. Quem é a altura que o menino mergulhou na água? Quem é a altura que o menino mergulhou na água? 10 metros. Perfeito, Bruno. Quem é a densidade do líquido X? Quem é
a densidade do líquido X. Quase, Eren. Faltou só um negocinho no finalzinho desse 0,8 aí, Eren. Faltou só um negocinho depois do 0,8. Se juntar Bruno e Ellen, fica agora perfeito. Se juntar Bruno e Ellen aí, fica perfeito. O que Ellen errou, Bruno acertou e vice-versa. Não, não é da unidade de medida que eu estou falando, não. Olha para isso aqui, ó. Olha aqui para cima. Quem é a densidade do líquido X? Isso, Lu, perfeito. Mas, Belis, da onde Lu tirou que é 0,8? Porque fica 80 sobre 100. 80 sobre 100 é 0,8. Tá? Então, 80 sobre 100 é 0,8. Então, o que ficou faltando falar foi 0,8 densidade de ar. Aí, corta aqui, ó, o zero. Eu não gosto de decimal. Se você gosta, tudo bem. Eu vou deixar na fração. Eu vou deixar 8 sobre 10. Se você gosta de decimal, você bota 0,8. A densidade da água não é 1? Sim, Maria. É, mas ele falou na questão? É sim, mas ele falou o valor para a gente usar? Imagine, Maria, que não fosse água. Falasse líquido X e líquido Y. Você não ia poder substituir por 1. Concorda comigo? Então, como ele não falou para a gente não tem como saber com certeza absoluta, né? Então, a gente deixa só a densidade da água mesmo. Agora, claro, que você sabe de cabeça, se você quer usar, pode. Tá errado? Não. Mas se não fosse a água, se fosse Coca-Cola e líquido X, e aí você não ia conseguir mais resolver. Então, aqui, ó, 8 sobre 10 vezes densidade de ar, vezes altura de X. O que é que eu faço com a densidade de ar? Ó? Eu corto. Então, a altura de X, eu estou sem espaço, vou botar já a resposta direto, dá 12,5 metros, porque fica 10 vezes 10, dá 100, e 100 dividido por 8, 12,5. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Lembre-se, 80% é 80 dividido por 100. 80 dividido por 100 realmente é 0,8, como as meninas falaram lá no início. É 0,8? É. É porque Belis não gosta de decimal, ele bota 8 sobre 10. Mas é 0,8 sem nenhum problema, tá? Quem usou o decimal 0,8 pode, sem nenhum problema, vai dar certo do mesmo jeito. Fui claro? Foi claro? Sim ou não? Ô, Belis, se a pressão do ar tem tanto no líquido 1 quanto no líquido 2, eu já poderia não colocar? Colocar logo direto só pressão da água igual a pressão do líquido X? Sim. Porque ele já falou que elas duas são iguais. Então, se você quiser direto, já pode botar logo pressão da água é igual à pressão do líquido X. Porque da atmosfera, como vai ter dos dois lados, você vai cortar logo, né? Então, se você quiser direto fazer isso, pode, tá? Não tá errado, não. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Fale, Ellen. Pode falar. Se quiser ligar o microfone para falar, também pode, tá? Não precisa ser só digitando, não. Posso sim. Se por um acaso você quisesse já usar direto pressão da água igual a pressão do líquido X, você pode. Porque a pressão do ar, ela vai existir dos dois lados e vai ser o mesmo valor. Então, você sempre vai cortar. Então, se você quiser direto já colocar pressão da água igual a pressão do líquido X, pode, porque a questão falou que a pressão da água
e a pressão do líquido X, as duas eram iguais a 1 atm. Então, você já podia fazer direto logo, sem nenhum problema. Gente, está errado usar essa fórmula geral aqui, ó, para líquidos? Seria errado usar essa fórmula geral para líquidos? Não, não seria errado, isso mesmo, Bruno. Porém, seria mais difícil, né? Porque a questão não deu nem a força que a água exerce, nem a área da pessoa. Nem deu a força do líquido X, nem a área da pessoa. Mas seria errado? Não. Mas para líquidos e gases, é mais fácil usar a fórmula que a gente viu na semana passada, que é específica para líquidos e gases, que é D vezes G vezes H. D é densidade, G é gravidade, H é a altura que você mergulhou no líquido. Posso passar para a última questão? Posso passar para a última questão? Vamos lá. Última questão de hoje, e depois só vou dar só alguns informes para vocês. A cada 10 metros de profundidade, aumenta-se 1 atm. Após mergulhar em um lago com 20 metros de profundidade, o mergulhador está sujeito a uma pressão em milímetros de mercúrio, mmHg, se lê milímetros de mercúrio, porque mm é milímetro e Hg é o símbolo para mercúrio, que a gente usa na química. Então, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que ela mergulhou. Eu quero saber a pressão que essa pessoa recebe, ou seja, a pressão total sobre ela. Vai ser só a pressão devido à água. A única pressão em cima da pessoa é a pressão devida à água. Só tem a água aqui em cima da pessoa, pressionando ela para baixo. É só a água que existe ali? Sim ou não? É só água, sim ou não? O que mais está pressionando a pessoa? Tem o ar. Perfeito, Lu. Perfeito, Bruno. Então, além da água, também tem a pressão devido ao ar. Então, tem a água que pressiona, mas também tem a pressão devido ao ar. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Não. Vamos lá. A pressão devido ao ar, ele deu, né? Que é 1 atm. A pressão devido ao ar é 1 atm. E 1 atm vale quanto ali? Quanto é que vale 1 atm? ATM significa atmosfera. Perfeito, Bruno. Perfeito, Ellen. 760. Ô, Belis, e por que eu não deixei ATM? Porque a questão pediu para dar a resposta em milímetros de mercúrio. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Hein, pessoas? Sim. Vamos lá. A pressão devido à água. Aqui agora, existem duas maneiras que você pode fazer. Uma maneira fácil e uma maneira difícil. Eu vou te mostrar as duas maneiras. Porém, óbvio que você pode usar fácil. Qual é a maneira difícil? A pressão devido à água. A água não é um líquido, então ficaria D da água, G, vezes a altura que a pessoa mergulhou. Aí você calculava aqui. Essa seria a maneira difícil. Tudo bem? Aí pegava o valor que você achou aqui e põe na pressão da água. Mas, existe uma maneira mais fácil, beleza? Sim, existe uma maneira mais fácil. Porque a questão falou, ela deu uma dica para você, ó, que a cada 10 metros que ela mergulha, ela recebe 1 atm. E ele falou que ele mergulhou 20 metros. Então,
A pressão devido à água, que é o líquido, né? O líquido é a água. Se cada 10 metros é 1 atm e ele mergulhou 20 metros, quem é a pressão devido à água? Cada 10 metros é 1 atm e ele mergulhou 20 metros. Quem é a pressão, então, devido à água? 2 atm, perfeito. Só que eu posso colocar a resposta lá em atm, Bruno? Eu posso chegar aqui e botar 2 atm? Não. Sabe por que eu não posso? Porque a questão pediu a resposta em milímetros de mercúrio. Isso, Breno. Então, ó, a questão falou. Tá aqui, ó, tá escrito, ó. Tá aqui, ó, tá escrito. 1 atm é 760. Então, 2 atms é 1.520 milímetros de mercúrio. Então, aqui eu boto 1.520. Somado com 760, dá 2.280 milímetros de mercúrio, que é a resposta que a questão pediu. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam a dica que a questão deu? Se cada 10 metros é 1 atm e a pessoa mergulhou 20 metros, ela vai receber, então, uma pressão de 2 atm, porque é 10 mais 10. Então, vai ser 1 atm mais 1 atm. 1 atm mais 1 atm dá 2 atm. Se ele pedisse a resposta em atm, quanto seria a resposta em atm? Se ele pedisse em atm, quanto seria a resposta em atm? Perfeito, Ellen. Perfeito. Sempre se assume que a pressão do ar é 1 atm. Bruno, se a questão não disser nada, sim. Agora, se a questão falar, está em um local que a pressão é 1,2 atm, aí você não pode botar 1. Então, quando a questão não diz nada, se admite que é uma atmosfera, que é o normal. O normal é você ter uma atmosfera. Devido a fenômenos meteorológicos, pode ser que naquele local a pressão esteja maior. Mas aí, se isso acontecer, a questão tem que dizer obrigatoriamente, tá certo, Bruno? Ou foi Breno? Agora eu fico com dúvida se foi Bruno ou se foi Breno que falou. Bruno. Beleza. Vocês entenderam por que a resposta daria 3 atm? Porque a da água foi 2 atm, a da atmosfera seria 1 atm, 1 atm mais 2 atm daria 3 atm. Mas ele não pediu em atm, ele pediu em milímetros de mercúrio. Foi claro? Ô, Belis, e se eu não tivesse visto a dica, né? Se eu fosse calcular ali como o senhor falou, como é que a gente faria, pessoal? Se a gente fosse calcular ali, quem seria a densidade da água, se a gente fosse calcular? Quem seria a densidade da água, se a gente fosse calcular ali? Na estante, alguém falou densidade da água. Eu lembro que mais cedo, na estantinha, alguém falou densidade da água. Porque as coisas têm que ser sempre com unidade de medida. Perfeito, Alana. 1 grama por centímetro cúbico. Só que na hora de colocar aqui, eu não poderia colocar 1. Por que, Belis? Porque gravidade da Terra... Quanto é a gravidade da Terra? Para ver se vocês lembram. Quanto é a gravidade da Terra? Aproximadamente, né? Quando a questão não dá, a gente usa quanto aproximadamente? 10, perfeito. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gravidade eu vou usar em metros, eu não posso usar a densidade em centímetro. Então, eu teria que botar no SI. Como é que transforma de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Quem lembra como é que transforma? Vezes 1.000. Então, a densidade da água eu iria colocar 1.000. E a altura que ele mergulhou? 20. Aí a pressão daria 20
2, 3, 4, 0. 200 mil newtons por metro quadrado. E ainda eu teria que transformar para milímetros de mercúrio. Percebe como é muito mais difícil? Eu teria que fazer uma regra de 3. 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Então, quantos iriam valer 200 mil? Vocês percebem como a questão ia ficar muito mais difícil? Mas seria possível fazer dessa maneira? Seria. Mas seria muito mais difícil. Estou sendo claro, pessoal? Então, por hoje, eu encerrei as correções que eu tinha prometido vocês a fazer, né? Que semana passada eu falei, ó, gente, eu vou adiantar um pouquinho o assunto hoje e na semana que vem eu já corrijo as duas questões, tanto de densidade, massa específica, como as questões de pressão. Vocês têm alguma dúvida antes de eu falar os recados? A gente já tem que saber que 700 milímetros de mercúrio é 1 vezes 10 à quinta? Não. A questão teria que falar. A questão teria que falar. Considere que 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Agora, o que você teria que saber de cabeça é a densidade da água. A densidade da água, como é o líquido mais abundante e é o líquido padrão, aí você teria que saber que é 1 grama por centímetro cúbico, que a gente usa tanto na química como na física. Só que você não pode usar em grama por centímetro cúbico, lembra disso. Porque centímetro não é padrão mundial. Então você tem que transformar. E para transformar é só multiplicar por 1000. Tudo bem? Alguma outra dúvida, pessoal? Alguma outra dúvida? Então, deixa eu parar aqui a aula de gravar para dar os recados para vocês. Mas espera aí que tem uns recadinhos, tá?